Obrigado, presidente. Boa tarde aos demais parlamentares novamente, às nossas equipes de assessoria, quem nos assiste pelo YouTube, pela TV Câmara. Vou só fazer uma correção aqui, e a correção que eu vou fazer demonstra quão erradas estão as coisas. O deputado Gabriel falou que o ministro Alexandre de Moraes provou. Não é papel do ministro Alexandre de Moraes provar. O papel do ministro é analisar as provas que eventualmente sejam produzidas durante a instrução da ação penal e ver se há provas suficientes para uma condenação ou não. Mas como se trata de um julgamento político, o deputado, numa espécie de ato falho, veio aqui bradando que o ministro Alexandre de Moraes provou. Não é papel do ministro provar, nunca foi. O papel dele é apenas julgar. Mas isso mostra, em alguma medida, quão distante nós estamos do devido processo legal e o quão arriscado isso é para a nossa democracia, para a democracia brasileira. Mas o que me traz de volta a essa tribuna é porque foi mencionado aqui que uma terrorista escreveu de batom na estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal: perdeu o mané. A Débora, mãe de 2 filhos, foi chamada de terrorista, como se fosse uma criminosa de alta periculosidade. Gente, tem 2 crianças que estão longe da mãe há 2 anos. A mãe está presa preventivamente há 2 anos. E o crime que ela cometeu foi escrever de batom numa estátua. Porque é isso que se comprovou. O resto da condenação dela é porque, em tese, é um crime de multidão. E é como se ela tivesse feito tudo ou fosse responsabilizada por tudo que aconteceu lá, porque é um crime de multidão. O voto do relator do processo foi para condenar essa moça a 14 anos de prisão. Esse voto condena uma família a viver afastada, os filhos da mãe e o marido da esposa, por 14 anos. Isso não é sobre crime. Porque se fosse sobre crime, no dia que a esquerda foi lá e pintou de tinta vermelha, como se a estátua tivesse menstruado, aquelas pessoas seriam punidas da mesma maneira. Mas não é sobre o crime que foi cometido. É sobre o que foi escrito na estátua. Porque a expressão perdeu o mané deixou de ser uma gíria utilizada no Rio de Janeiro para quando aqueles ladrõezinhos de celular defendidos pelo presidente da República falam perdeu o mané e leva o celular embora, e passou a ser conhecida porque saíram da boca do presidente do Supremo Tribunal Federal, quando indagado sobre o processo eleitoral de 2022. Ele falou perdeu o mané, não a mola. E ela escreveu perdeu o mané. Então esses 14 anos não são pelo crime. É como se fosse uma espécie de desavença pessoal. E isso faz com que o Brasil tenha que conviver hoje com essa realidade. Essa anistia é uma questão de justiça, não é uma questão política. Anistiar a Débora é uma questão humanitária. Agora vamos imaginar que esse tipo de crime de multidão, ele só existe na nossa legislação penal como atenuante. O fato de o crime ter sido cometido em multidão nasce no nosso sistema jurídico como uma atenuante para um crime que eventualmente tenha sido cometido. E esse instituto jurídico está sendo usado contra a Débora para que ela seja culpada de crimes, imagina, como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático. Tentativa de golpe. O que era para ser uma atenuante se transformou numa condenação de 14 anos de uma cabeleireira mãe de família. E olha só, pichação é algo reprovável. Tem deputado aqui que defende, mas na minha opinião, pichação é algo reprovável. Mas 14 anos, porque escreveu de batom numa estátua. Pode-se argumentar, eventualmente, que ela
incitou as Forças Armadas contra os poderes constitucionalmente constituídos. Mas para isso, senhores, o nosso arcabouço jurídico também tem a tipificação, é o artigo 286 do Código Penal. Deputado João Cardoso, o artigo 286 do Código Penal diz: incitar publicamente a prática de crime, a pena é de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Olha o parágrafo único do artigo. Incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Na pior das hipóteses, foi isso que a Débora fez. Mas a racionalidade deu lugar a um enfrentamento que se tornou pessoal. E por causa desse enfrentamento pessoal, que se perpetua no Brasil, nós temos visto centenas de injustiças serem cometidas. A Débora é mais uma. Lá estão idosos e idosas, e o número desses idosos foi publicado ontem. Lá estão mulheres que não fizeram nada, mas estavam na multidão. E o que eventualmente, repito, era para ser uma atenuante, virou o motivo da condenação. Será que isso é certo? O povo brasileiro sente que não. O povo brasileiro pensa que não. O povo brasileiro vê a injustiça que está sendo cometida. E talvez, deputado Chico Vigilante, fosse o momento de nós voltarmos ao padrão de normalidade, ao Estado de Direito, em que todos são iguais perante a lei, em que a lei vale para todos de maneira igual e ela não é utilizada como uma espécie de direito penal do inimigo, porque isso está fazendo o Brasil adoecer, e a gente não sabe onde isso vai dar. E às vezes por razões políticas, nós estamos entregando os próximos 15, 20, 30 anos do Brasil a uma crise que a gente não sabe que contornos vai ganhar. Infelizmente, hoje, há centenas de presos políticos no Brasil. A anistia deles, começando pelo caso da Débora, que eu acabei de falar, é uma questão humanitária. A anistia tem que acontecer, sob pena de nós não conseguirmos pacificar o Brasil. Obrigado, presidente.